Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal. Estamos começando hoje mais um livro novo, o livro de Lucas. É um dos livros mais completos dos quatro evangelhos. Enfim, ele é um dos livros maiores do evangelho, dos quatro evangelhos. Vale lembrar que este autor Lucas, como ele escreve ali para Teófilo, no começo, enfim, ele é um médico, um doutor, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Vale lembrar que ele vai estar relatando detalhes mais precisos a respeito de João Batista, no próprio nascimento de Cristo também, vai estar trazendo a respeito dos pais de João Batista. Ele vem nos mostrando mais detalhes assim mais profundos do que os outros. Os outros vêm narrando de um jeito e o Lucas escreve de um jeito assim mais claro, mostrando mais com detalhes. Dá para falar desta forma assim. Mas então vamos estar meditando neste livro, no capítulo número 1, neste dia de hoje. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando, Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1, ele vai falar de Teófilo. Ali, ele vai estar falando nos primeiros versículos ali, que fala assim, ó. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que cumpriram-se entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Enfim, ele está trazendo um ensinamento ali, usando, digamos assim, a palavra deste Teófilo, que era uma pessoa ali, um cristão, e para ele ter certeza nas coisas que foram ensinadas. E ele vem tratando o assunto que fala bem assim, ó. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Vale lembrar que Jesus, quando fala de João Batista ali, ele fala que dos nascidos de mulher não teve nenhum igual a João Batista. Enfim, vale lembrar que João Batista, já desde o ventre, como fala aqui, ele veio cheio do Espírito Santo. Vale lembrar que o próprio Jesus, ele era filho de Deus, Altíssimo, veio no ventre de Maria. Mas a partir do momento que ele é batizado, o Espírito desce como uma pomba sobre ele. E aqui a gente vê que o Espírito Santo, desde o seu nascimento, ele já veio cheio do Espírito Santo. Vale lembrar que eu vejo que é esse detalhe que o próprio Senhor Jesus fala a respeito de João, que fala bem assim também. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Por isso que Jesus falava bem assim, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Vale lembrar que ele veio adiante, ó, irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias,
para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Enfim, João Batista ali, ele veio como preparando o caminho. Assim, hoje eu vejo que a gente também, quando começa a pregar a palavra, está falando de Jesus, a gente também está sendo um João Batista, está preparando o caminho para aquela pessoa receber o Evangelho, receber Cristo também. Eu interpreto desta forma porque eu vejo que é mais coerente com o assunto que nós estamos lendo a respeito de João Batista e da nossa vida cristã também. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Vale lembrar que o anjo deixou ele ali sem fala, para ele, depois que restaurasse a voz, ele lembrasse de todos esses assuntos. Eu penso assim, para ele estar meditando no filho que ia vir ali através do ventre de Isabel também. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tinha uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Naquela situação, pessoas que não tinham filhas, ali elas eram humilhadas, dá para entender desta forma, como até a própria Ana, vários relatos de mulheres ali que não tinham filhos, elas eram humilhadas, até ali Raquel também, enfim, Lia, ali naquele começo ali da palavra também, elas ali eram tudo filhos vindo pelo Senhor mesmo. E também aqui a gente vê também essa questão que o Senhor que ordenou todos esses detalhes a respeito de João Batista ter vindo no ventre de Isabel. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, e certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com uma sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma está
minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos do mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Enfim, aqui a gente vê que Maria ali foi agraciada pelo Senhor mesmo de ter nascido o Cristo, nosso Senhor Jesus, através do ventre dela. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar de grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com este nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor está com ele. Seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Enfim, aqui Zacarias traz um relato de todos os detalhes que nós já também sabemos a respeito de Cristo. Também vem falando de João Batista, que veio e preparou o caminho para o nosso Senhor. Vale lembrar que tanto João Batista quanto o próprio Jesus, eles nasceram debaixo da lei, enfim, ali nascido de mulher debaixo da lei, e João Batista preparou o caminho para Cristo. Ele está saindo da lei e está pregando a graça, como eu comento também a respeito deste detalhe ali, que senão não teria como Jesus estar pregando a graça. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos meditando na palavra, que o Senhor vai nos dar muito conhecimento e muito entendimento aí a questão dessas palavras dele aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.